estamos de volta na nossa aula de empreendedorismo. Na aula passada nós vimos um pouco da evolução histórica do empreendedorismo, a gente viu um pouco de introdução e alguns conceitos sobre o que é empreendedorismo. Agora a gente vai falar do empreendedorismo, a sua evolução histórica, quando começou a se falar, a se discutir o tema, até os dias atuais, para a gente poder compreender o empreendedorismo. A meta da nossa aula é conhecer a evolução histórica do empreendedorismo e a contribuição de alguns de seus estudiosos. Ao final da aula, vocês vão entender como foi o processo de construção do empreendedorismo do decorrer do tempo, reconhecer os estudiosos que contribuíram para a divulgação do empreendedorismo. Bom, dentro da sua evolução histórica, o primeiro estudioso que foi o primeiro a mencionar o tema e a descrever o que seria o empreendedor foi Richard Clayton. Empreendedores, para ele, empreendedores eram pessoas que compravam matérias-primas por um preço certo, processavam, faziam alguma modificação e vendiam a terceiros por um preço incerto. Conforme uma oportunidade vislumbrada e assumindo o risco. Então, tem algumas nuances que foi colocado dentro do que ele chamava de empreendedor, é justamente essa questão de você ter um preço certo e vender por um incerto, para outras pessoas, fazer esse processamento, essa diferenciação do seu produto, de acordo com a oportunidade vislumbrada e assumindo um certo risco, porque não era garantido a venda. Logo depois, Jean-Baptiste Say, ele era empresário, ele disse que o empresário, aliás, era aquele que aproveitava dos conhecimentos, reunia e contribuía e combinava os diferentes meios de produção para criar produtos úteis. Ou seja, dentro do conhecimento dele, então ele já tinha essa visão de que o empreendedor ele precisa desse conhecimento técnico, teórico, científico, para a partir desse conhecimento transformar o que existe, com os meios, os métodos, técnicas e equipamentos para poder modificar. Depois dele veio o Schumpeter, então o Schumpeter ele dá uma definição bem mais abrangente e onde realmente a gente percebe que Schumpeter deu um grande salto, foi um divisor de águas entre o que a gente compreendia para o empreendedorismo antes e hoje. Então o empresário inovador, ele é um agente capaz de realizar com eficiência as novas combinações, mobilizar o crédito bancário e empreender é um novo negócio. Então, o Schumpeter ele mencionou que o empreendedor ele tem uma influência no desenvolvimento econômico de um país, de uma cidade, de uma região. Depois veio o Max Weber, e empreendedorismo ele descreveu como são empreendedores, são pessoas inovadoras, independentes, cujo papel como líder de negócio inspiram uma fonte de autoridade. Então, o negócio, ele tem que ter o empreendedor tem que ter essa autoridade, ele tem que ser o líder do seu negócio. E, por último, teve David McLandley, e nas pesquisas sobre empreendedores e os fatores motivacionais para indivíduos pudessem realizar seus objetivos. Então, ele teve uma perspectiva mais comportamental, ele estudou quais eram os fatores, os comportamentos que os empreendedores precisavam ter para desenvolver bem o empreendedorismo. Então, existem principais linhas de pensamentos do empreendedorismo. A primeira linha, quando a gente estuda esses estudiosos, a gente pode ver que a primeira linha foi uma visão dos economistas, eram economistas que eles tinham uma visão que associava o empreendedorismo ao risco, à inovação, ao lucro, que são aspectos econômicos que você pode observar, certo? E depois, mais evoluindo dentro da mesma visão dos economistas, tinha a questão do desenvolvimento econômico, que o empreendedor ele tinha uma influência sobre o desenvolvimento econômico. Depois nós tivemos uma outra visão, que é a visão dos behavioristas, a busca por explicações a respeito da ascensão e declínio das civilizações incentivou a traçar um perfil de personalidade do empreendedor. Qual era o perfil? Então, ele viu nos grandes
empreendedores, quais eram os feitios de diferentes nações, diferentes empreendedores, qual era o perfil que eram parecidos para que se traçasse uma personalidade, né, do empreendedor. Né? Porém, eles não conseguiram interligar claramente essa necessidade de autorrealização com as decisões de iniciar o empreendedorismo não, ou seja, as pessoas tinham perfil, mas não iniciavam o negócio, né? Então eles não conseguiram ver isso de forma mais clara. E por último teve a escola dos traços de personalidade, né? Que foi justamente quais eram os traços de personalidade que tinham os empreendedores. Porém, a pesquisa não foram capazes de limitar um conjunto de empreendedores e atribuir-lhes características certas. Ele tem propiciado uma série de linhas mestras para os futuros empreendedores, que trabalham com orientação comportamental ou de processos para definir o empreendedor. Bom, então o início do movimento ele foi, dentro do Brasil, a gente já comentou na aula anterior que o movimento do empreendedorismo no Brasil foi em 1990, nessa década, e ele teve uma vertente governamental, através da criação do SEBRAE, por exemplo, que é um órgão de fomento de micro e pequenas empresas, que dá esse auxílio. A criação do Softex, que era também um órgão que era para desenvolver softs brasileiros e estimular esses empreendedores. Alternativas de financiamentos que também os governos proporcionaram para poder fomentar. E também, esse movimento do empreendedorismo também, não só o governo que incentivou, mas as próprias empresas tiveram que se adaptar ao empreendedorismo e as instituições de ensino começaram a estimular o empreendedorismo internamente, nas empresas, buscando ações inovadoras, inovando produtos até por conta da competitividade, e também as instituições de ensino começaram a botar na sua grade curricular as disciplinas de empreendedorismo, começaram a ter incubadoras de empresa, programa de incentivo e ações, eventos, então várias formas de você trabalhar o empreendedorismo no meio acadêmico também. E aí dentro do Brasil, ainda falando do empreendedorismo no Brasil, tem uma pesquisa, GEM, que é um monitor global de empreendedorismo, que ele faz uma pesquisa em 67 países, de todos os continentes, para justamente pesquisar como é que está o empreendedorismo nesses países. O objetivo da pesquisa é identificar os fatores críticos que contribuem ou que inibem a iniciativa empreendedora em cada país. Então, o Brasil ele vem se destacando muito dentre os países que empreendem no mundo. Ele ocupou em 2012, no ano passado, ocupou o 4º lugar no ranking dos países empreendedores. Isso é uma posição muito boa, quer dizer que o Brasil ele incentiva bastante o empreendedorismo. Porém, entre as condições que afetam o empreendedorismo, estão os fatores que são favoráveis e os fatores que são limitantes. Os fatores favoráveis, que foi a pesquisa GEM identificou no Brasil, é o clima econômico, a percepção de oportunidades existentes, a valorização da inovação sobre o ponto de vista dos clientes. Então, esse clima econômico é favorável. Normas econômicas e sociais, então as normas que motivam as pessoas a empreenderem, que veem com bons olhos novos empreendimentos, então tudo isso, a valorização do empreendedor, do perfil e da atividade empreendedora, então isso também é favorável aqui no Brasil. E uma infraestrutura comercial e profissional, que as empresas, as pessoas estão cada vez mais buscando novos caminhos, novas formas de fazer, novas soluções, e também está surgindo cada vez mais cursos que dão um suporte melhor para isso. Os fatores limitantes foram as políticas governamentais, uma alta carga tributária, uma grande burocracia, o governo ele não promove tanto, ele não dissemina tanto em eventos, então ele não facilita tanto o crédito. O apoio financeiro também ele é um pequeno apoio financeiro que ele promove as micro e pequenas empresas. Apesar de ter fundo, ter financiamento, ainda não é o suficiente para isso se expandir.
E a educação e capacitação, né? Um baixo nível de educação empreendedora no ensino fundamental. Os ensinos empreendedores geralmente vai mais para o técnico e superior, e mesmo assim ainda, né, tem muito a desejar. Então isso limita um pouco, né, a empreendedorismo. As recomendações da pesquisa GEM, né, seria em relação aos programas governamentais, fortalecer as agências de apoio, de fomento, né, obter mais crédito, né, diminuir a carga tributária, seria fazer, né, facilitar também as leis trabalhistas e previdenciárias para as micro e pequenas empresas, né, incentivo o governo comprar produtos de micro e pequenas empresas, enfim, várias recomendações são feitas, né, na pesquisa GEM para poder melhorar isso. Em relação à educação e capacitação, investir cada vez mais na formação técnica profissional, desenvolvimento de empreendedores, inserção do tema empreendedorismo na grade curricular, uma maior, né, aproximação entre a universidade e a empresa. Então, as empresas e a universidade elas estão muito distantes, elas precisam se interligar cada vez mais. E também intensificar outras atividades, feiras, eventos, né, promoção do empreendedorismo. Em relação ao apoio financeiro, adequar a linha de financiamento à micro e pequena empresa, né, a condição, né, de novos empreendimentos, aumentar a carência, né, rever a questão da carência em relação ao custo do crédito, então fazer uma linha de crédito específica. E também questão de melhorar, né, condições para se inovar dentro da micro e pequena empresa, né, dando um maior incentivo a isso, certo? Então a gente pode ver, né, que a evolução do empreendedorismo ele acaba reforçando o que a gente falou na aula anterior, né, de como surgiu o empreendedorismo e o que é o empreendedorismo no Brasil. Então na próxima aula nós teremos a oportunidade de conhecer o empreendedor, né, mergulhando em diversos conceitos e identificando a relevância que tem o empreendedor para um país, para o desenvolvimento, né, de uma sociedade, desenvolvimento econômico. E vamos também diferenciar, né, o empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. A leitura recomendada é do Brito e Weber, né, Empreendedores Brasileiros, Vivendo e Aprendendo com grandes nomes, para que vocês possam, né, aprofundar. Na nossa apostila também tem algumas atividades, né, de aprofundamento, umas sugestões de livros, né, então vocês podem aprofundar e ver a próxima aula nossa. Então, até a próxima aula.